Oi, oi, gente, boa noite. Eu com a cara de cansada, gente do céu. Hoje o meu dia foi corrido, sabe? Corrido daquele jeito. Hoje tive consulta, né? Tava muito aperreada, né, gente? Porque já tem um ano que eu marquei uma consulta com a ACD, né? Onde eu sou assistida pela ACD já há mais de 20 anos. Então, todos os anos eu tenho direito, né? Na necessidade de fazer uma prótese, de receber uma cadeira de roda, aqui a cadeira de rodas, a cada ano eu tenho direito de conseguir uma cadeira, né? Aí, já fez um ano essa aqui que eu consegui essa, e eu dei entrada para prótese o ano passado, uma prótese e uma órtese, porque a situação, né, se agravou mais comigo, né, e daí o médico viu a necessidade de eu ter que usar uma órtese também. Por que esta órtese? Porque eu tive em vez de evoluir, de progredir, eu regredi. Então, essa regressão que deu, né, que foi quando eu comecei a usar cadeira direto, com toda essa regressão que deu, eu acabei perdendo a força que eu ainda existia no meu pé, porque meu pé tinha pouquíssima força, que todos ficavam muito assim, porque eu ainda andava de muleta sem ter força no pé, eu não tenho sensibilidade e tudo isso, né? Mas quando eu comecei a passar a usar só cadeira e deixei de usar a prótese. Por quê? Porque o médico, né, me sugeriu, um fisioterapeuta, que eu fizesse um teste, né? Por eu andar sentindo muita dor, muita, né? Como eu sinto até hoje, né? Que não é novidade para ninguém, que a minha vida é dor. Então, como eu sentia muita dor mesmo, aí ele se viu, né, em procurar soluções para resolver a minha situação. E quando ele procurou resolver essa minha situação, e eu usava a cadeira de rodas em casa, né, para fazer meu serviço do dia a dia, né, porque em casa fica muito difícil, né, para a pessoa que tem deficiências fazer as coisas só de muleta, né. Tem gente que se acostuma, mas eu sempre consegui fazer as coisas mais sentada, né. E daí então eu passei a usar literalmente a cadeira de roda de dia, noite, dia, só saía para dormir e tomar banho. Mas tudo na cadeira de roda. Daí criou-se o quê? Criou-se uma dependência. E nessa dependência que eu criei, eu comecei a perder forças sem me dar conta. A realidade é essa. Sem me dar conta que eu não tinha mais tanta força, né, nas pernas. E daí fui perdendo força gradualmente. E hoje, assim, eu preciso urgentemente de uma fisioterapia, mas eu não tenho condições de me manter em uma fisioterapia particular. Contando que aqui em nossa cidade, Olinda, Pernambuco, gente, para você conseguir um apoio de fisioterapia, de acompanhamento, de tudo isso, é uma das coisas mais difíceis. Quer dizer, muitos morrem e não conseguem. Vamos ser realistas, né? Porque eu digo isso? Porque eu cheguei a um ponto, gente, que eu procurei, eu mesma fui na Secretaria de Saúde, né? E eu procurei falar para conseguir um transporte, porque na época eu criava minha sobrinha, né, que é minha menina Gabriela, né, que ela é de outra mãe, não minha porque eu criei. Então, quando eu
tava com Gabriela, eu levava Gabriela no colo, sabe? Gabriela ia para a ACD no colo. Gabriela não tinha condições nenhuma de andar, porque até então Gabriela tinha ficado paralisada, metade do corpo, metade literalmente. Então, até hoje ela não tem força em um bracinho, uma mãozinha dela. A perna dela chegou a evoluir, mas depois estabilizou-se por falta de tratamento. Por que eu digo a vocês por falta de tratamento? Porque eu tratava dela. Mas aí eu cheguei a um certo ponto que eu não estava conseguindo nem cuidar de mim. Por quê? Porque, como vocês sabem, as dores que eu sinto são dores neuropáticas. Não se compara uma dorzinha de dente, não se compara uma dorzinha de cabeça, não se compara nada disso. É uma dor extremamente forte, é uma dor que chego mesmo a pensar em só querer dormir, né? Porque o meu prazer é dormir, porque enquanto eu durmo não sinto dor. Então esse é o meu prazer. Não tem outro prazer melhor na vida, né? A não ser servir ao Senhor, mas o meu maior prazer aqui é dormir. Porque chega um limite na vida da gente que a gente não consegue fazer o que a gente quer, o que a gente deseja, né? E comigo é essa situação. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui até a prefeitura, né, a secretaria, e fui pedir um tal transporte para poder me locomover com ela. Porque nunca mostrei para vocês, gente. Porque aqui da minha casa para a parada do ônibus, eu não sei se dá 200 metros. Pode dar 200 metros. Mas o percurso que eu tenho que fazer, gente, é terrível. Porque não tem prefeitura para ajudar. A prefeitura não passa aqui com um carro, com uma máquina para poder, como que se diz, ajeitar ruas, né? Ajeitar os buracos da rua. E esses últimos 8 anos que se passaram, eu não vi ajuda nenhuma de prefeito Lupércio aqui, do ex-prefeito, né? Aqui. Não foi por falta de pedir, não foi por falta de correr atrás. Às vezes as pessoas dizem assim, vocês querem as coisas e não correm atrás. Usem seus direitos e corram atrás. Gente, eu corri atrás. Tá entendendo? Eu chamei a imprensa, tentei de todas as formas conseguir essa ajuda. Mas o que aconteceu? Vieram a primeira vez, botaram simplesmente uma loninha na barreira, passaram ali uma maquininha e tchau. Não resolveram mais, que iam vir no verão. Daí já passou-se 3 verão, 4 verão, e daí então ninguém viram ele vir, né? A prefeitura não tem nenhum interesse em cuidar. Por que não? Porque a prefeitura anda de carro, prefeita agora, né? O prefeito andava de carro, a prefeita também não precisa andar a pé, vivendo a situação que eu vivo. Ela não precisa simplesmente ter que enfrentar buracos para poder sair de casa. E por essa situação, eu vivo reclusa na minha própria casa. Então, da minha casa, eu só saio da minha casa quando é para ir ao médico, aí eu tenho que sair de carro. Quando é para ir buscar meus medicamentos, tenho que pagar táxi, não Uber. Por que não Uber? Porque se você pede um Uber, você tem 2 pernas boas, beleza, você vai. Se eu, cadeirante, peço um Uber, eu vou passar um dia inteiro esperando um Uber chegar. Porque os Ubers estão sempre rejeitando. Por quê? Porque é cadeira de roda. E não é interessante para eles levarem cadeira de roda. Entendeu? Então é isso que acontece comigo. E daí, né, eu fico mais reclusa em minha própria casa.
Aí daí, não tenho o direito de ir e vir. Não tenho. Por quê? Porque ninguém me ajuda. Eu já pedi ajuda a Jadilson Bombeiro. Eu já pedi ajuda a outros. Eu falo Jadilson Bombeiro porque eu fiquei me humilhando a ele. Fiquei me humilhando a ele, sabe? Porque quando a gente fica pedindo pra mim é se humilhar. Então eu fiquei me humilhando a ele vários meses. E ele com promessa que vinha aqui, que vinha resolver. Mas nunca veio. Por que não veio? Porque não é a rua dele. Tá entendendo? Porque eu me interessei em chamar ele. Porque o Jadilson, mesmo antes dele ganhar, ele fazia de tudo na comunidade dele. Então, a nossa comunidade aqui, Jardim Fragoso, é uma comunidade jogada às traças. Literalmente. Aqui nós não temos um gestor que vem aqui, um vereador que lute pela nossa cidade. Um vereador que lute pelos nossos bairros aqui. A periferia não tem, tá entendendo? Então, nós sofremos com essa situação. Quem precisa, assim como eu, né? Vive sofrendo. Não tenho condições de sair para fazer uma terapia. Não tenho condições de sair e de fazer uma hidroginástica. Não tenho condições de sair e fazer um tratamento que eu mereço. Estou em uma fila de espera para poder tentar uma redução de estômago. Por quê? Porque hoje eu peso mais de 140 quilos, com certeza. Sou pequena, estatura baixa, então eu fico grande demais para minha estatura e para minha deficiência. Daí então fui ao médico e ele, a qual me aconselhou, me encaminhou para o SUS, né? Tentar uma possível redução do estômago. Só que nunca que eles vão chegar e olhar para mim. Porque se fosse para alguém conhecido, tudo se resolve. Se alguém conhece alguém lá dentro, resolve. Se alguém conhece a família de alguém que tem um cargo, vai lá e resolve. Mas eu não tenho conhecimento com ninguém que tenha cargo que possa me ajudar. Então, portanto, estou eu aqui. Aí eu falo, cadê a luta pelas mulheres, que as pessoas falam tanto? Ah, tal partido tem luta pelas mulheres, tal partido... Nenhum luta, gente. Aquilo é tudo propaganda enganosa, né? Porque cada um só quer ganhar, botar seu traseirinho lá naquela cadeirinha, ganhando o valor que ganham, para não fazer nada. Digo isso com certeza. Por quê? Porque eu já cheguei lá e fiquei esperando por um tal vereador, que era presidente da Câmara dos Vereadores na época, e ele pediu para que eu fosse lá. Na época, eu, para atleta, precisava de apoio para viagem e cheguei a estar me humilhando, indo lá. E daí ele falou para mim, não, vinha tal dia, tá bom, eu ia. Aí, um certo dia eu fui, sabe, chamei a gente, às vezes, né, a gente já vê que alguém tá de mal intenção com a gente, né? E daí eu fui lá. Mas aí, gente, o que eu fiz? Quando eu chego lá, pedi pra moça, pra secretária dele, que iria falar com ele. E daí ele mandou eu esperar, que ele estava em reunião. Em reunião. Gente, eu sentei em um banco lá e fiquei umas 2, 3 horas lá sentada. E se eu tava com fome, se eu tava com sede. E eu estava lá e ela disse, não, ele está em reunião, tá certo, tá em reunião. E esperando essa reunião acabar, né? Essa bendita reunião. Até que depois chegou um bendito e eu estava de frente para a porta e arregaçou a porta, assim, sabe? Abriu a porta, escancarou. Quando eu olho, o homem está lá sentado com a cadeira, com os pés em cima da mesa da reunião,
sozinha assistindo televisão. Sabe, nesse dia eu me enfureci com ele, sabe, disse algumas coisas que fica em off, não precisa dizer aqui, né? Por quê? Porque às vezes a gente chega a um limite de esgotação, a gente fica esgotado, saturado da gente ver que uma cidade conhecida mundialmente, Olinda, é conhecida mundialmente, gente, não é uma cidade escondida, não. E acabar você ver que a nossa cidade, quando você sai, pode ir em outro país você falar, Olinda, Olinda, frevo, carnaval, todo mundo tá feliz. Por quê? Porque vem os enganos por trás de tudo. Porque Olinda só tem nome carnaval e mais nada. Tá entendendo? Não vi, nem vejo nenhum prefeito que chegue aqui e que trabalhe literalmente pela nossa cidade. Agora nós temos essa prefeita, né? A Mirella, não lembro bem o nome da mulher. E eu queria muito ter uma reunião com ela para poder saber dela o que ela deseja fazer pela nossa cidade, pelo nosso bairro Jardim Fragoso. Porque é uma vergonha. Eu acho humilhante mesmo, eu estar 3 anos e alguns meses sem poder sair de casa, sem poder ir e vir. Por quê? Porque minha rua é cheia de buraco, sou uma cadeirante que eu não posso treinar para atleta, não posso treinar para atleta parada, não posso treinar, não posso viver minha vida livremente, tenho que viver dependendo dos outros. E aí, como que vocês acham? Aí é uma boa prefeita, é uma boa prefeitura, foi um bom prefeito que passou, eu espero que ela seja melhor. E para isso eu queria muito falar com ela, marcar uma reunião de mulher para mulher. Quem sabe a gente se entenda e ela resolva me dar uma mãozinha. É isso aí, gente, que eu espero, né? Então, eu espero, né, gente, que seja feito o melhor por nós. Porque somos seres humanos, a gente merece sim. A gente não assim, a gente não é lixo. Tá entendendo? Somos seres humanos, somos deficientes, ninguém tá livre de passar pelo que hoje eu passo, né? Não é dinheiro, dinheiro não livra ninguém de nada. As pessoas acham, porque estão a um patamar de nível de dinheiro mais alto do que o meu hoje, tá entendendo? Acham que tem esse direito de não nos receber como pessoas dignas. Então, isso é o que eu quero falar. Porque hoje, gente, não é brincadeira você querer manter um tratamento onde eu não sei com quem conversar. Eu não sei se eu tenho que ir atrás de governo de estado. Eu não sei onde, porque eu preciso desse tratamento. Não sei se tenho que ir na governadoria, não sei onde é que eu tenho que ir, porque eu acho que o último recurso que eu vou fazer é ir à prefeitura, né? Eu vou, porque eu não vou pedir para ninguém ir, não. Eu mesma vou até a prefeitura, procurar falar com ela, procurar marcar, procurar me entender. Se não for possível, vou ter que, infelizmente, procurar a governadoria para mostrar o lixo que é Olinda por trás dos bastidores. Porque na frente dos bastidores tudo é lindo. Mas vá por trás, vamos pesquisar as áreas mais humildes, como que está acontecendo, o que acontece aqui, o que ninguém vê, o que ninguém mostra. Então é isso aí, gente. Então eu conto com vocês para publicarem esse vídeo, para compartilharem esse vídeo, para que esse vídeo seja alcançado até
pessoas que queiram e possam ajudar-me nessa batalha, né? Que é de conseguir ter uma rua acessível para mim poder ir e vir. Porque sou deficiente, né? Uso cadeiras de roda e não posso sair de casa. E aí? Quer dizer, vocês que podem sair, tudo bem, e eu que não posso sair. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês, dos compartilhamentos desse vídeo, para que isso possa chegar a alguma autoridade e que possa me procurar e que a gente possa tentar resolver essa situação. Então, conto com todos vocês, porque eu sei, né? Eu sei cada processo que eu passo na minha vida. Então, eu espero que vocês estejam dispostos a me ajudar a seguir em frente com essa força de vontade de querer mudar a nossa Olinda.